Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo em mais um Explorando as Escrituras. E nós temos estudado a respeito do poder da igreja. Então nós já falamos aqui a respeito de vários poderes. E o que nós podemos aprender é que o Senhor, ele liberou um poder sobre a sua igreja. Existem poderes que a igreja exerce ou pode exercer que são cruciais na sua trajetória cristã. Então você, como cristão, você tem deveres, assim como você tem poderes concedidos por Deus a nós como igreja, cristãos que somos. Mediante isso, hoje, eu quero falar de mais um poder que a igreja possui, e é o poder do arrependimento. Para isso, nós vamos ao texto de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Até aí. Então, eu quero te encorajar através dessa mensagem a ser mais atento à palavra de Deus nesse quesito do poder do arrependimento. E o texto que nós lemos está dentro do livro de Mateus, e o livro de Mateus, em todas as suas páginas, nós podemos ver aqui algo a respeito de Jesus. Uma história, um milagre, uma mensagem como o Sermão do Monte. O livro de Mateus, do primeiro capítulo até o seu último capítulo, fala a respeito da história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz e a sua ressurreição. O que antecede ao texto lido é bem o que antecede ao início do ministério de Jesus aqui na terra. E o que antecedeu o seu ministério foi o seu batismo nas águas, realizado pelo apóstolo ali, pelo profeta João Batista. Então, João Batista, ele foi um homem muito marcante na história, tanto pelo que ele foi chamado para fazer, pela mensagem dura que ele trazia. E Isaías, no capítulo 40, versículo 3, 700 anos antes, já falava a respeito desse profeta. E diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A mensagem de João Batista era uma mensagem que trazia arrependimento. Por exemplo, no versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse João Batista, ele era uma figura um pouco diferente, por que não dizer até inusitada no meio da história. Depois de muito tempo de silêncio, Deus levanta de uma maneira totalmente diferente do esperado, para anunciar o reino do Senhor, anunciar a vinda de Jesus Cristo. E esse João Batista, na realidade, ele era um parente
até que próximo de Jesus, provavelmente um primo de segundo grau, e ele também era de descendência sacerdotal. Mediante isso, nós entendemos que ele poderia ali utilizar dos seus privilégios, utilizar roupas, digamos assim, de grife, roupas que a lei permitia com que ele usasse, mas ao invés dessas vestes sacerdotais, João Batista, ele em muito lembrava o profeta Elias, porque ele trouxe roupas que vinham de encontro à hipocrisia daqueles que ouviam. As suas vestes confrontavam tanto a hipocrisia quanto anunciava ou fazia lembrar a pobreza do povo daquela época. Então, nesse contexto de expor a hipocrisia dos sacerdotes que ouviam a mensagem, João Batista utilizava, por exemplo, pelos de camelo. Pelos de camelo em suas vestes, que na realidade era um animal impuro e eles não podiam nem comer e nem tocar no cadáver desse animal, por exemplo. O seu cinto de couro lembrava o jugo dos bois e chamava a atenção das pessoas para o jugo do pecado carregado pelos hipócritas. Os gafanhotos que ele comia também era visto como um animal imundo e representava o devorador, demonstrando que o devorador poderia ser destruído, ou seja, devorado pelo poder do Deus Altíssimo. O mel silvestre que ele também comia, talvez para melhorar um pouquinho o gosto do gafanhoto, mas o mel silvestre fazia referência ao maná do deserto, lembrando que Deus sempre sustentou o seu povo, independente da situação. Agora, esse João Batista, após anunciar uma mensagem dura, ele teve uma morte muito pesada. João Batista, ele repreendeu o rei Herodes por sua conduta pecadora, e a mulher do rei Herodes não gostou disso, e o fim da história termina com João Batista sendo morto e tendo a sua cabeça entregue em uma bandeja. Você pode ler isso em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 17. Mas os ensinos de João Batista, eles foram muito longe. Inclusive, muitos dos discípulos de Jesus Cristo, anteriormente, foram discípulos de João Batista. Como nós lemos, ele veio para preparar o caminho para aquele que haveria de vir. E o próprio João Batista diz que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés daquele que viria. Ele batizava com água, mas viria um mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Pois bem, esse veio, mas a mensagem de João Batista nos ensina muito a respeito de como nós devemos conduzir a nossa vida diante do Senhor. E eu quero focar com você principalmente 3 versículos que nos falam muito a respeito do poder do arrependimento. Primeiramente no versículo 7. Esse versículo ele deve ser observado para quem está sendo falado, também o que está sendo falado e qual seria a consequência. Então, vamos reler o que diz. Diz o seguinte: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, essas 3 coisas, fariseus e saduceus, raça de víboras e ira vindoura, nos chamam a atenção nesse versículo. Quem eram os fariseus e saduceus para quem João Batista estava falando naquele exato momento? Eles surgiram logo após o retorno do povo judeu do exílio babilônico. Após esse retorno, houve a necessidade de levantar novamente as leis, reestruturar os cultos, e ali nesse contexto surgiram os fariseus e saduceus. A principal diferença entre eles é que os fariseus,
eles acreditavam na ressurreição após a morte. Também eles acreditavam nos profetas, mas os saduceus, eles já não acreditavam nessas coisas. Então, fariseus e saduceus, eles tinham uma briga entre eles não se davam muito bem. Mas esses dois grupos, na hora de serem confrontados pelo pecado, quando Jesus Cristo os confrontou, eles preferiram se unir para crucificar Jesus. Então, nós aprendemos primeiramente uma coisa aqui, que muitas vezes a mensagem que vem até nós, ela é muito dura, ou a mensagem que nós falamos, ela é muito dura. Existem pessoas que vão ouvir essa mensagem e elas vão, na realidade, não gostar, ainda que seja verdade. Por mais que sejam inimigas entre si, podem se unir para vir contra nós. No caso de Jesus, Jesus acabou crucificado. No caso de João Batista, ele acabou decapitado. Até que ponto nós estamos dispostos a ir para anunciar a mensagem da cruz, anunciar a vinda de Jesus Cristo? Jesus Cristo veio no tempo de João Batista, mas essa mesma mensagem continua viva até hoje, porque a palavra de Deus nos diz que ele vai voltar. E João Batista falava para esse povo de uma maneira muito dura. Ele falava para esse povo, raça de víboras. E Jesus Cristo também usou esse mesmo termo em Mateus, no capítulo 23, no versículo 33, para se referir aos escribas, fariseus e saduceus novamente. Esse termo representa a astúcia das serpentes. Esses mestres da lei, eles envenenavam as pessoas com costumes pesados, mandamentos que nem eles mesmos cumpriam. Eles tinham aparência de inofensivos, mas na realidade eles eram venenosos. Outra coisa que nos deve chamar a atenção, como eu falei ainda nesse versículo, é a respeito da ira vindoura. E ele fala assim, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E o que é essa ira vindoura falada aqui? A Bíblia nos mostra que a ira de Deus, ela é derramada sobre o pecado. Isso é muito importante entender, porque Deus é amor ao mesmo tempo que ele é justiça. O fato de Deus ser justo faz ele condenar aquilo que é errado, ou seja, condenar o pecado. Por exemplo, Romanos, no capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A palavra de Deus nos mostra que Deus vem a julgar uma humanidade. E nós podemos escolher e morar com Cristo nas alturas. Mas para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pois bem, o que é pecado? É importante entendermos. Se para não irmos para o inferno precisamos nos arrepender do nosso pecado, o que é pecado? E simplesmente pecado é a rebelião contra Deus, é desobediência e resistir à vontade de Deus. É a maldade liberada conscientemente que rompe a relação entre Deus e o homem. Se você ler Gálatas no capítulo 5, no versículo 19, versículo 20 e 21, vai falar de algumas obras, das obras da carne. Se você tiver ainda dúvidas a respeito do que realmente é pecado, talvez esses versículos podem te ajudar. Mas para nós avançarmos aqui, precisamos entender que a consequência do pecado é a morte. E o destino de quem se arrepende de pecar, aliás, o destino de quem não se arrepende de pecar é o inferno. Mas aqueles que realmente se arrependem do pecado, confessam Cristo como único e suficiente Salvador, eles podem ir morar com Cristo nas alturas. Agora no versículo 8, João Batista diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E nos questionamos o que é esse arrependimento que João Batista está falando.
A palavra aqui usada, ela vem do grego e ela é metanoia. Essa palavra metanoia é uma junção de duas palavras. Meta, que significa mudança de lugar ou direção, e noia, que significa perceber com a mente, pensar, compreender. Então, metanoia é a compreensão do pecado cometido, trazendo tristeza por cometer o pecado, resultando no afastamento dessas coisas e dirigindo-se a Deus. Essa palavra é diferente de metamelomai, que pode significar apenas lamentar, sentir remorso, ou seja, apenas lamentar pelo pecado. Então, quando nós realmente nos arrependemos do pecado, nós não simplesmente ficamos tristes por causa disso, mas nós nos voltamos para Deus, nós mudamos o nosso caminho, nós confessamos o nosso pecado e nós realmente abandonamos a prática do pecado. Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. E outra palavra que o profeta João Batista aqui utiliza é frutos dignos de arrependimento. Pois bem, o que são esses frutos dignos de arrependimento? Nós precisamos entender que não são conquistas terrenas. Esses frutos não são bens materiais, não é uma casa conquistada na terra, não é muito dinheiro, não é um carro novo. Esse fruto digno de arrependimento não é o fruto que vem com o trabalho ali, por exemplo, uma nova posição, talvez uma posição social também. Não é isso. O fruto digno de arrependimento está relacionado aos atos que demonstram mudança de vida e vão de encontro à hipocrisia. E é exatamente isso que João Batista está falando e batendo contra, essa hipocrisia. Ele fala, por exemplo, no versículo 9, o seguinte: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso que ele diz, temos por pai Abraão, ele fala isso porque os mestres da lei justificavam suas vidas pecaminosas, suas práticas pecaminosas, dizendo que eles não iriam para o inferno, porque eles eram filhos de Abraão. Abraão, que foi um homem considerado um homem santo, um homem justo diante de Deus, onde suas obras agradaram a Deus. Mas a realidade é que o nosso histórico familiar não nos justifica do pecado. Nosso status social não justifica nosso pecado. Nosso conhecimento teológico não justifica nosso pecado. O que justifica a nossa vida é Deus. Só Deus nos justifica do pecado. E nós podemos confessar Cristo como único e suficiente Salvador e sermos perdoados. Mas aqui no versículo 9, ele fala a respeito das pedras. Ele diz o seguinte: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quando nós nos lembramos a respeito da promessa que Abraão recebeu. Abraão recebeu uma promessa dizendo que ele teria uma geração tão incontável como a areia do mar. Então você imagine ali no meio do deserto onde João Batista estava pregando, muita areia ali, nós também podemos refletir a respeito dessa areia. Essa areia tinha pedras no meio e João Batista utiliza isso como referência. Ali nós vemos a terra fofa e a terra pedregosa. E nós podemos refletir que uma rocha demora milhares de anos para ser formada e ela se torna dura. Assim como os mestres da lei eram uma geração de coração duro. Porém, até um coração duro diante de Deus, ele não pode resistir ao poder do Espírito Santo. Ainda que nós tenhamos um coração duro,
nós podemos nos submeter à vontade do Senhor e Ele nos transformará, porque nada pode resistir ao poder de Deus. Pedras no meio da areia do deserto, elas se destacam pela sua dureza. E pessoas de coração duro, elas se destacam porque elas normalmente não podem ou aparentam não poder serem transformadas. Mas se você tem ouvido isso, que você talvez tenha uma dura cerviz, que você é uma pessoa de coração duro, ou talvez você tenha pregado o evangelho para alguém e você considera que essa pessoa tem um coração duro, eu quero te dizer que nada pode contra o poder de Deus. Até uma pessoa de coração muito duro, ela pode ser transformada pelo poder da palavra de Deus, se ela simplesmente se submeter à vontade do Espírito Santo. E eu quero te convidar a fazer isso. Se submeter à vontade de Deus. Você, como uma pessoa talvez de coração duro, ou talvez uma pessoa que prega para alguém de coração duro, você vai observar que muitas coisas não são facilmente absorvidas. Mas, se mesmo assim, com essa tua dificuldade, você submeter a tua limitação a Deus, o Senhor tem poder de transformar a tua vida. Assim como Ele quer transformar a minha vida, Ele quer transformar a tua vida dia após dia. No versículo 10, João Batista fala algo que nos chama muita atenção. Ele fala o seguinte: já está posto o machado à raiz das árvores. Primeiramente, isso demonstra a urgência de arrependimento, porque o machado posto à raiz das árvores demonstra que quando Jesus vier julgar, não haverá mais tempo para se arrepender. Pois uma árvore arrancada pela raiz, ela não pode crescer de novo. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que Ele está disposto a podar aquelas árvores que não estão dando muito fruto. Aliás, aquelas árvores que estão dando bom fruto, Ele está disposto a podá-las, para que elas cresçam mais ainda. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e essa igreja é uma igreja que se arrependeu dos seus maus caminhos. Jesus está disposto a transformar a nossa vida. E então, nós produziremos frutos, e é o que ele fala na parte B desse versículo. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por que eu falo que é o que ele fala aqui? Porque aquela que não produz bom fruto, ela é lançada no fogo. Mas Jesus Cristo nos ensina a respeito da árvore que produz fruto. E Jesus explicou essa metáfora em Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 ao 23. E ele fala o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, ou seja, dos espinhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E o Senhor continua falando a respeito desses falsos profetas. E ele diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos daquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, o Senhor fala o seguinte: lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o Senhor nos explicando essa metáfora,
ele faz uma dissensão a respeito daquele que produz bom fruto e do que produz mau fruto. Qual árvore nós temos sido? Uma árvore que produz bom fruto ou que produz maus frutos? O Senhor nos convida ao arrependimento hoje, porque os nossos frutos demonstram o quão arrependidos do pecado nós estamos. E o Senhor Jesus aqui, nos explicando a respeito dessa metáfora, ele nos ensina que profetizar não é fruto de arrependimento. Expelir demônio não é fruto de arrependimento. Fazer milagres não é fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento é fazer a vontade de Deus. Você pode fazer tudo isso, mas se você não faz a vontade de Deus, de nada adianta. A realidade é que eu e você não verdadeiramente nos arrependemos do nosso pecado. Mas quando realmente nos arrependemos do nosso pecado e fazemos a vontade de Deus, essas coisas são consequência. E nós podemos produzir não apenas esses frutos, mas muito mais. O que o profeta cita como frutos dignos de arrependimento. Os frutos dignos de arrependimento nos falam de uma vida totalmente transformada, que vai de encontro àquilo que o Senhor quer que nós façamos. E o que o Senhor quer que nós façamos hoje é que nós entreguemos toda a nossa vida a Ele, todos os nossos caminhos. O Senhor quer que as nossas decisões sejam pautadas na vontade dEle, na sua palavra. E para isso nós precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor nos diz. E a palavra do Senhor nos diz que Ele breve voltará. A volta do Senhor será como num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. A volta do Senhor será repentina. É comparada como um ladrão que entra na sua casa, que entra na nossa casa. Nós não sabemos a hora que ele vem, mas nós precisamos estar preparados. É por isso que nós fechamos a porta, que nós trancamos as janelas, porque nós não sabemos a hora que o ladrão pode vir, mas nós nos preparamos, sabendo que talvez ele pode chegar a qualquer momento. E assim é a volta de Jesus. Ele virá num piscar de olhar. E é por isso que nós precisamos estar preparados para quando ele vier. Para que ele nos encontre como uma noiva ataviada, pronta ao casamento. Uma noiva com as lamparinas acesas, disposta a entrar no casamento com o seu Senhor. Nós podemos hoje aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ir morar com Ele nas alturas. Talvez amanhã Jesus Cristo não volte para todos, mas talvez volte para mim ou talvez volte para você. Nós não sabemos do dia de amanhã, mas nós sabemos que hoje o Senhor nos convida a nos arrepender mais uma vez. Então, através dessa mensagem, o que o Senhor nos ensina é que o arrependimento tem poder de nos levar aos céus para morar com Cristo nas alturas. 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o Senhor está aqui mais uma vez disposto, de braços abertos, a nos purificar. Ele está mais uma vez disposto a nos abraçar. É lindo que o Senhor nos convida ao arrependimento, mas esse mesmo Deus nos convida a nos aproximarmos dele e recebermos aquilo que ele é. Ele é um Deus bom, um Deus amável. Ele é amor e ele é fogo consumidor. Ele está disposto a nos levar a morar com ele, a nós morarmos com Cristo nas alturas. Então que você seja encorajado, lembrado nesse dia que Jesus Cristo está voltando e nós precisamos estar preparados.
O Senhor hoje nos convida mais uma vez ao arrependimento, nos mostrando que o arrependimento tem um poder de nos levar para morar com Cristo nas alturas. Que nós venhamos a confessar os nossos pecados ao Senhor, que nós venhamos nos arrepender desses pecados. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida com essa palavra.